Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar vários aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje a Alessandra Venance. Ela é biomédica e especialista em estética avançada regenerativa. Tudo bem, Ale? Tudo bem, sim, você? Bem-vinda, muito bem. Muito obrigada. Uma honra te receber aqui hoje e a gente quer entender mais esse universo da biomedicina, como é que funciona o seu trabalho. Vamos lá, é com você. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a biomedicina, né? Porque muita gente não sabe o que o biomédico faz. Exatamente. E o biomédico, ele tem... Eu já não sei mais se são 36, eu acho que são quase 40 possibilidades que o biomédico tem de sair para o mundo fazendo, né, vários trabalhos diferentes dentro da área da biomedicina. O que o biomédico estuda? O biomédico é o profissional da área da saúde que mais estuda a célula. Por isso, tantas possibilidades de trabalho. E uma delas é a minha especialidade, que é a biomedicina estética. Estética, mas não é só isso, como todo mundo acha, né? Não, não é. Isso é muito importante. Como que eu vou te explicar? O biomédico, por ele estudar muito a célula, na especialidade que eu escolhi, que é a biomedicina estética, eu fui para a área de estética avançada regenerativa. Por quê? Porque como eu entendo muito de célula, eu quis trabalhar o rejuvenescimento celular. É um avanço da estética avançada. O mundo inteiro agora está falando sobre isso, mas aqui no Brasil a gente já trabalha com isso há um bom tempo. Os brasileiros são realmente os profissionais mais bem-sucedidos no mundo dentro da área da estética. E a gente não tem esse conhecimento, porque todo mundo acha que Estados Unidos, que a Europa está muito mais à frente do Brasil. Não. Nós somos o número 1 do mundo. Que legal, muito importante. E essa questão de estética avançada regenerativa tem relação com a prevenção, que está todo mundo falando hoje em dia, de prevenir o envelhecimento, porque está todo mundo querendo prevenir, né? Não só o envelhecimento, a gente está falando de estética, mas assim, a saúde, né? Eu acho que também a saúde está ligada com a beleza. Não tem como separar, né? O físico, do emocional, do espiritual, tá tudo ligado. Tudo ligado. Mas sim, dá para prevenir o envelhecimento. Na verdade, isso seria o ideal, né? Sim. Não é muito o que acontece, porque eu acho que a gente vai dar um pouco mais de valor. Ai, olha, tá parecendo uma ruga, ela já tá marcando. E daí a gente vai procurar um especialista nisso. Exato. Quem tem um pouco mais de conhecimento, sim, vai procurar a prevenção. E a prevenção é o caminho ideal, né? Porque você não precisa, por exemplo, cair um tecido, levantar. Você pode só manter. Então, isso é muito inteligente, mas não é todo mundo que faz. E tá tudo bem também. Cada um no seu tempo, cada um no seu conhecimento, e tá tudo ótimo. Mas se der para prevenir, é o melhor dos mundos, sem dúvida nenhuma. E assim, o trabalho do biomédico que está nessa área da esteticista, né? A sua posição é de prevenir, de tratar. O que de fato o biomédico trabalha? Quais são, né, os procedimentos mais utilizados nessa área? Os procedimentos, eles são muito parecidos com qualquer pessoa que trabalhe, com qualquer pessoa da área da saúde que trabalhe com a estética avançada, que é a toxina botulínica, os bioestimuladores, os fios bioestimuladores, fios de colágeno. O biomédico, ele pode tratar o corpo também, então entra todo o emagrecimento, que é feito com intradermoterapia, tratamento de glúteo. A gente quer falar. A gente vai falar sobre isso. Essa surpresa. Harmonização, enfim, os preenchedores e tudo que vem junto. Qual que é a diferença da estética regenerativa? Uma vez que você utiliza bioestimulador, você está trazendo para aquele tecido que muito provavelmente não estimularia mais colágeno, não nasceriam novas células de colágeno naquele tecido. Então você coloca um bioestimulador naquele tecido para que novas células sejam produzidas e vão para aquele tecido para fazer
aconteceu um colágeno novo ali. Mas na nossa pele existem células que ou dormiram ou estão cansadas, é um modo de falar, tá? Só para as pessoas entenderem. Quando você faz um bioestimulador e você dilui esse produto em uma água de injeção ou um soro fisiológico, você está entregando apenas uma parte do trabalho, que é o da célula nova nascer naquele local e produzir colágeno. Quando você entrega esse bioestimulador diluído em um ativo, você faz um combo onde você faz com que novas células nasçam naquele local para produzir colágeno, mas eu costumo chamar de comida para a célula. Você dá comida para aquela célula que estava ali meio que dormindo, voltar a produzir o colágeno. Então você entra com as duas frentes e eu, no caso, consigo entregar para minha cliente um resultado que ela provavelmente teria com um bioestimulador diluído em uma água de injeção ou um soro fisiológico, umas 3 sessões em uma. Entendi. Então eu acelero demais o processo de rejuvenescimento daquele tecido. E é isso que hoje em dia está sendo muito falado aí nos congressos do mundo inteiro e que a gente já faz há um bom tempo. É um trabalho meio científico, né? Porque você tem que estar sempre... Na verdade, o biomédico, a grande maioria vai para esse lado, né, da pesquisa. Sim. Os cientistas, a grande maioria são biomédicos. Sim. Por causa disso, né? A gente estuda a célula. A gente estuda o humano, né? Isso é muito interessante e pouco falado, né? Porque existe, tipo, um certo... Preconceito. Existe um certo preconceito. Eu mesma, dentro do meu consultório, já escutei. Ai, doutora, que bom que eu tô aqui com você, porque tem tanto biomédico por aí fazendo. E eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Os biomédicos, daí eu explico toda a história e falo, né? Se você quiser rejuvenescimento, estética, esse tipo de coisa, você pode procurar um biomédico. Sim. Se você quiser saúde, se você quiser se curar de algo, você tem que procurar um médico. Claro. Porque é isso, entende? Não que o médico não possa fazer estética ou o biomédico também não possa, porque na área que os biomédicos vão para ser cientistas, né, de estudos científicos e tal, eles podem criar vacinas que curam doenças, que curam ou que acabam fazendo com que as pessoas não tenham esse tipo de doença. Mas na área da estética, eu costumo falar muito sobre isso. Quem procura estética tem que ter saúde. A pessoa que vai à procura de um procedimento estético, se ela não tiver saúde, eu não consigo entregar para ela um resultado bom, de verdade. O que eu vejo muito dentro do meu consultório? Por exemplo, a pessoa não teve um resultado tão bom quanto eu costumo ver. Daí eu vou vasculhar o que é. Na maioria das vezes, ela está com a insulina dela muito alta, e aí não produz colágeno. Ou então ela teve uma ETIP. ETIP geralmente dá muito nessa região de olheira, para quem fez preenchimento, esse tipo de coisa. O que eu hoje vejo dentro do meu consultório, né? Clinicamente falando, muitas vezes a pessoa que tem uma ETIP, que é um edema tardio, onde incha, ela está com problema de tireoide e nem sabe. Então, são várias coisinhas, né? Tem que estar atento, são detalhes. Exato. E assim, eu como sou biomédica, eu sempre peço exames. Então, tudo isso é muito importante dentro da área da saúde, principalmente estética, porque senão, às vezes, eu não consigo entregar o resultado que eu quero. Despertar a beleza dela, né? Exato. Eu sempre falo que tem um ditado muito antigo, né? A beleza vem de dentro. Por quê? Porque Sem a dúvida. Saúde. A saúde Exato. tem que estar em dia. Se não tiver em dia, você não tem. E a estética, ela está muito ligada à autoestima, né? E a autoestima é saúde. É saúde. E você percebe esses casos, já abordando esse tema, de chegar uma paciente lá e o problema dela, por mais que tenha algo para você fazer na estética dela, na beleza, seja de saúde mental, e você tenha que direcionar ela para isso também? Acontece muito. Não são raros os casos, infelizmente. Sim. Eu acabo conversando muito, a gente acaba sendo um pouco psicóloga também, né? Lógico.
eu tenho esse lugar e eu gosto da psicologia, mas muita gente que me procura, Simone, não é exatamente para ficar mais bonita. A pessoa só quer ficar melhor. Melhor com ela. Uhum. Tipo, talvez até se aceitar, né? Se amar mais, tá faltando a autoestima dela. Às vezes você não muda quase nada, sabe? É um toque em alguma coisa que eu olhando eu nem vejo tanta diferença, mas ela se olhando, aquilo muda Muda um tudo. universo. Uhum. A estética, eu costumo dizer que a beleza, ela é muito singular, sabe? O que é bonito para uma pessoa, às vezes não é bonito para outra, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Sim. Então, muitas vezes, aquilo que para mim não faz diferença, para o outro é um universo de diferença, sabe? E ter essa sensibilidade de trabalhar com isso e saber exatamente aonde tocar, né? Tem gente que chega no meu consultório, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho muito com a dor do meu cliente. Você não vai chegar lá e falar para mim, ai, olha, porque o meu lábio, e de repente eu vou tentar te falar do seu nariz, do seu olho, não. Eu vou realmente olhar para o seu lábio e te entregar algo dentro daquilo que está te incomodando, porque é a sua queixa. Sim. Mas não é isso que a gente vê na estética, mas é assim que eu trabalho. Então, já aconteceu, por exemplo, da pessoa chegar e falar, ai, porque o meu nariz é muito grande. E eu olhar para a pessoa e o nariz dela é completamente compatível com os traços dela. Mas, de repente, está faltando um pouquinho de queixo. E o queixo faz uma diferença gigantesca no rosto. Sim. E eu, com muito tato, vou, converso bastante, falo, e se de repente a gente tentar colocar um pouquinho de queixo? Porque pode ser que E é aquilo, entendeu? E não é o que o nariz dela é grande. Às vezes falta uma outra coisinha, mas é um detalhe tão pequeno que a pessoa não consegue ver. Até porque ela não tem esse conhecimento. Você tem e traz com delicadeza, né? Exato. E isso tá ligado à harmonização, porque se o nariz, né, incomoda ela, como você falou, e você vê que não é o nariz, e sim o queixo, né, é harmonizar. É harmonizar, mas você imagina, ela, né, aquela pessoa está uma vida achando que o problema da falta de harmonia do rosto dela é o nariz. É o nariz e não é. E na verdade não é. E ter esse olhar, né? Eu tenho esse olhar de harmonia, né? Muitas vezes é luz e sombra, sabe? Ter esse olhar é muito importante, principalmente nessa área. Claro. E quais seriam, assim, esses tratamentos, assim, os mais, digamos, avançados, os mais modernos que estão se fazendo hoje no momento? Primeiro rosto, depois corpo. Tá. Eu diria que tanto para prevenção, mas muito mais para quando já existe uma queda de tecido, né? O que eu vejo muito no consultório são as mulheres se queixando do terço inferior do rosto, né? A gente começa a perder essa definição, porque o jaw, esse bendito, começa a aparecer, né? E o jaw, ele começa a aparecer por uma questão que a têmpora está perdendo volume. Volume ósseo, volume muscular, volume de coxins de gordura, tudo. São as 7 quedas que a gente começa a ter. Isso começa a aparecer no nosso terço inferior. Aqui embaixo. Então muitas vezes quando começa o jaw, ou então aquela marquinha que começa aqui que a gente chama de linha da marionete, né, que é um buraquinho que acontece, muitas vezes o melhor procedimento são os fios de colágeno, porque eu posso entregar numa única sessão, reposicionar esse tecido, então se tem um jaw, a gente consegue puxar ele para trás e reposicionar esse tecido, então a linha volta, né, a marcar, a linha da mandíbula volta, fica bonitinha, assim, desenhada, e ao mesmo tempo o fio de colágeno, ele é um bioestimulador, então ao mesmo tempo que eu consigo tracionar, eu consigo também entregar a médio e longo prazo um tratamento que essa pele vai ficar dura. Entendi. Então eu acho que assim, nesse momento eu acho que são os melhores tratamentos. Como eu sou da estética regenerativa, eu trabalho muito pouco com os preenchedores. Eu não estou dizendo que eles não são necessários, mas os preenchedores, eles vêm depois na minha
na minha arte. Primeiro eu trato a pele, eu trato outros tecidos, os tecidos mais profundos, e depois, se faltar alguma coisinha, eu entro com um preenchedor para ser a cerejinha do bolo ali, só dar um toquinho final. E no caso, esses são os que provocam a produção do colágeno, é isso? Sim, a produção e, no caso, as células que ainda estão na nossa pele, mas já estão ali cansadas, não querem mais produzir e logo vão entrar em apoptose, que é a morte celular, a gente acorda elas de novo, dá alimento para elas voltarem a funcionar. É possível, porque assim, sempre se falou que perdeu o colágeno, depois dos 20 esquece, não tem mais, vai só perder, não vai ganhar mais nada. Mas agora tá todo mundo falando que bioestimulador de colágeno produz colágeno. Inclusive, sim, essa é uma realidade da biotecnologia que a gente está vivendo, que é algo assim incrível. Eu fico impressionada todos os dias dentro do meu consultório. Às vezes eu olho e falo, gente, que tecnologia maravilhosa! Meu Deus! Sim, é possível. E eu te digo mais, uma mulher que começa, né? Nós começamos a perder colágeno aos 25 anos de idade. É gradual, é muito gradual e lento esse processo, mas ele acontece. E depois de uma certa idade, ele é um pouco mais rápido, né? Mas se uma mulher começa a se tratar lá pelos seus 30 anos de idade, claro, né? Cada um dentro do seu envelhecimento, porque tá tudo ligado, né? Uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que come bem, uma pessoa que bebe água, uma pessoa que, enfim, que tá treinando, né? De uma pessoa que é fumante, de uma pessoa que não treina, que não bebe água nunca, que bebe, enfim, álcool muito, né? São mundos muito diferentes. Muito diferentes, Mas se uma pessoa se cuida, ela começa a procurar a estética avançada regenerativa aos seus 30 anos de idade, a possibilidade de 40, 50 anos ela ainda continuar muito próxima do que ela estava aos 30 é enorme. Enorme. Sabe? E você também auxilia nessa questão, né, tipo, da rotina em geral, do sono, da alimentação, suplementação. Existe também medicação nessa área? Você também trabalha com medicação? Você receita medicação para paciente? Não é a minha área, mas sim, eu faço isso com alguns fitoterápicos, alguns produtos que eu confio. Eu também trato cabelo, então eu também receito algumas coisas, mas tudo muito natural, porque eu sou toda natureba. Todos os cremes que eu uso são naturais, a minha alimentação é muito natural, e para as minhas clientes, eu também indico todas essas coisas. Então, sim, eu tenho uma linha bem... A primeira pergunta que eu faço quando uma pessoa senta na cadeira, na minha frente, no meu consultório, é: como é o seu sono? Porque dessa pergunta em diante eu já vou saber como tratar essa pessoa ou não tratar. Porque uma pessoa que não dorme, Simone, eu não posso fazer nada por ela. Ela vai ter que primeiro regular o sono dela para depois eu começar a tratar ela. Porque uma pessoa que não dorme, ela não renova hormônio, ela não tem o processo de detox de tudo aquilo que ela passou no dia dela. Então, se ela não conseguiu renovar os hormônios dela, não conseguiu fazer um detox, eu não vou poder entregar o melhor resultado para ela nunca. Então, tudo isso é falado, tudo isso é explicado, com muito carinho, com muito cuidado, né? Porque cada pessoa dentro das suas possibilidades, mas eu tento colocar a vida da minha cliente em ordem. É lógico, né? É uma medicina como a gente fala aqui, né? A medicina, ela é integrativa, acho que a estética segue o mesmo caminho, né? A estética regenerativa segue exatamente esse caminho. É muito interessante. E vocês também fazem, assim como médicos, né? Fazem receita médica, não só do que vocês estão fazendo no consultório, mas vocês trabalham com isso também ou não? É só, no caso, auxiliares, como você me citou aqui agora. Eu não faço receita médica, primeiro porque eu não sou médica, né? Tá, é importante saber essa diferença, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente esclarecer o que é essa biomedicina, que as pessoas, né, confundem muito. Sim.
Eu não faço receita médica porque eu não sou médica. Eu não trato nenhum tipo de doença. Eu Sim. só trato saúde. Saúde. E quem está com saúde, né? Tanto que eu te falei, que se a pessoa não dorme, eu vou ter que mandar ela, enviar ela para um outro especialista para primeiro tratar o problema dela e depois ela voltar para mim. Então, eu falo para as pessoas, olha, sei lá, toma um ômega 3, porque ômega 3 você não consegue muito facilmente por aí, na alimentação. Então, né, faça isso por você está muito inflamada, então seria interessante, né? Mulheres também, depois de uma certa idade, precisa muito de magnésio para dormir melhor, para um monte de coisas que acontecem no nosso corpo. Se você começa com o exame, fica mais fácil de você entender. Sem dúvida nenhuma. Né? Às vezes eu olho, a pessoa não tem ferro no corpo, entendeu? Daí você fala, gente, vou te encaminhar para uma outra pessoa, porque você vai ter que fazer uma reposição disso, mas é endovenoso, eu não posso te ajudar. E isso interfere no resultado do teu trabalho, que é estético. 100%. Vou fazer um bioestimulador, mas se está com esse problema aqui, vai interferir ali também, né? Exatamente. Isso é muito legal. E eu preciso falar para essa paciente, né? Falar, olha, eu não vou poder entregar um melhor resultado para você, porque eu estou vendo aqui nos seus exames, né, que é uma foto daquele momento, mas está me mostrando o que está acontecendo no organismo daquela pessoa. Eu não vou poder te entregar porque a sua insulina está muito alta, você não vai produzir o colágeno que eu estou precisando nesse momento. Vamos dar um jeitinho nisso antes, para depois a gente continuar? Isso acontece muito. É um tipo de trabalho que eu gosto de fazer e que funciona, sabe? Então, eu acho que vale a pena. Mesmo que eu acabe não fazendo aquilo que aquela pessoa queria naquele momento, ela volta depois para as minhas mãos numa outra configuração, sabe? Muito mais interessante para mim, para ela. E, enfim, eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Esse olhar é muito interessante, né? Você olhar para o ser humano em si, e não só, é um paciente a mais, um número a mais, né? É diferente. E não é. Se eu não entrego o resultado que aquela pessoa está esperando, para mim não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu. Exato. Tem muitos médicos, eu já ouvi falar de cirurgiões plásticos que recebem paciente e diz, olha, teu caso não é aqui, é lá na terapia, né? Acontece, sim. Acontece bastante. Acontece, né? Infelizmente. Acho que essa relação de saúde e beleza, elas estão conectadas assim mais do que a gente imagina, né? Muito. Agora vamos falar daquele procedimento que eu achei o máximo, só de ver as fotos, né, do antes e depois. Eu queria entender mais, queria que todas elas conhecessem um pouco desse procedimento que é para celulite. O que acontece, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a estagiar dentro de uma clínica de tratamentos corporais, voltada bastante para o emagrecimento. Então, eu tive muito contato com esse corporal. E eu sempre fui apaixonada também. E a gente está no Brasil, né, gente? Que é o país do glúteo, do bumbum. Do bumbum. Só que eu comecei a ficar muito frustrada com o que eu entregava de resultado na celulite, na harmonização glútea. Porque assim, Simone, toda vez que eu fazia uma celulite, e eu fiz muitos cursos, quando eu digo muitos, são muitos mesmo, de harmonização glútea. E até cursos que falavam, esse daqui é voltado para subcisão, que é um procedimento específico para romper o septo fibroso da celulite. Eu fazia e era mais do mesmo, e era sempre a mesma coisa, e aquilo eu já estava fazendo há muito tempo e não dava resultado. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer para entregar resultado? E estudava. Chegou no momento que eu falei, eu vou desenvolver a minha própria técnica, porque a subcisão médica, ela não chega para todo mundo. Tá? Ela é uma coisa que parece que está guardada a 7 chaves. Eu posso estar enganada, mas eu, como biomédica, me sinto desse jeito. E aí eu falava, não é possível que, né, eu sei que tem resultado. E a subcisão não fui eu que inventei, já é um procedimento antiguíssimo, que está aí sendo feito há muito tempo. E não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento estético. Porque a celulite é uma condição estética. Diferente de um lipedema,
né, que é uma condição médica, Sim. é uma patologia, Sim. a celulite, a flacidez é uma condição apenas estética. Superficial. E eu falava, gente, como é que eu não consigo dar resultado? E frustrada e tentando e tal. Falei, quer saber? Eu vou começar a testar coisas em mim. E comecei a me fazer de cobaia. E comecei a testar materiais diferentes, perforcortantes, e dezenas, eu acho que centenas de coisas. E aí eu cheguei num resultado. Eu falei, isso funciona. Entendi. Eu não sei se a subcisão que eu faço é igual à subcisão que outras pessoas fazem, mas foi essa que eu desenvolvi dentro da técnica que eu conhecia e que eu já tentava, e tá dando super certo. Ficou lindo o E resultado. tá indo, sabe? Tá ainda no começo, faz só 2 ou 3 anos que eu comecei, mas eu tô tendo resultados assim, é uma delícia, né? Eu amo o que eu faço. Então, as pessoas me ligarem e falarem, olha, doutora, Alê, eu tô, sabe, meu glúteo de 20 anos de idade voltou. Obrigada, sabe? Sim. Eu tô muito feliz. A minha celulite sumiu, porque antes, o que eu tentava fazer a subcisão, não dava certo. Daí eu falava, vou preencher com ácido hialurônico. E ela preenchia, piorava. Eu falava, meu Deus, piorou, o que eu vou fazer? Socorro! Então, celulite não adianta preencher, celulite não adianta fazer subcisão com cânula, celulite é um problema, é um septo fibroso. Se você não rompe esse septo fibroso, não adianta. Ela não sai. Eu pensando, eu disse, gente, a gente para de tomar hormônio. Primeiro é o hormônio, tá. Então tá. Vamos parar de tomar hormônio. Nada. Aí a circulação. Começa a tomar medicação para circulação. Nada. Isso que é? E a celulite, como ela é multifatorial, Simone, né? Ela está envolvida com dezenas, centenas, milhares de coisas no nosso corpo, né? Sim. E assim, existe a parte genética? Sempre existe, porque o gene a gente não muda, a gente nasceu com ele, sim. É aquela condição e ótimo. Só que hoje já é muito estudado que a epigenética ela é muito mais poderosa do que a nossa genética. Aquilo que você faz todos os dias, ela é muito mais poderosa para o que você vai desenvolver na sua vida do que a sua genética. Se você tiver tendência pelos seus genes a ter celulite, mas você treina todo dia, você bebe água de qualidade, você come comida de Deus, né, que não foi o homem que fez. Você dorme super bem as suas 7, 8 horas ali com qualidade, entra no sono REM, tudo certinho. A possibilidade de você não desenvolver um glúteo cheio de celulite é muito maior do que uma pessoa que não tem genética para ter celulite, mas fuma, bebe, não vai para academia, não cuida, entende? Claro. Então a epigenética realmente é o que comanda a nossa vida, todo mundo sabe, e é isso. Graças a Deus. Que ótimo, né? Ótimo. Mas a celulite é uma condição multifatorial, então é muito difícil tratar a celulite, porque a gente não sabe nem para onde a gente vai, mas graças a Deus existe a subcisão e essa, eu acho que é realmente a cura da celulite, dá para realmente deixar o bumbum lisinho, se esse for o desejo da pessoa. A gente quer, né? A gente vai mostrar. Então, agora, para finalizar, a gente quer saber, além dessa surpresa, né? Foi maravilhosa essa notícia, saber que existe essa possibilidade. Mas o que você poderia nos dizer, assim, de dica, né? Dentro da sua especialidade aí, dica para você trazer essa beleza com saúde no dia a dia para as nossas ouvintes? Bom, a primeira coisa tenha suas prioridades, né? Porque envelhecer, todo mundo vai. Se tiver sorte, é claro, né? Mas rejuvenescer é uma escolha. Ficar com o bumbum lisinho pode ser uma escolha também. Então, esclareça suas prioridades e vá nela. Se você vai investir, procure um profissional da área da saúde que trabalhe com estética regenerativa e não faça um monte de procedimentos ao mesmo tempo, porque a gente precisa entender o que está dando certo.
sabe? Sim. E para isso tem que ter um tempo. Então, eu mesma, as minhas clientes, elas não são pessoas muito ansiosas, porque a estética regenerativa requer um tempo para te entregar um resultado de fato, né? Claro. O glúteo é a mesma coisa. Por isso que agora o inverno é o melhor momento de fazer, porque Fazer isso. requer um tempo de recuperação. Não é grande, é pequeno, mas requer. Requer. Então, assim, mas a minha dica real é: me siga nas redes sociais, porque todos os dias eu estou ali falando sobre dicas, não só de estética, mas de saúde. E tentar realmente, sabe, à noite, antes de dormir, não fica no celular, né? Porque a luz atrapalha o sono, atrapalha o nosso relógio biológico. Então, isso acaba atrapalhando no sono da beleza, né? Que é renovar hormônios e tudo isso. Se alimente de forma o mais natural que você puder. Beba água, beba muita água. O nosso corpo é feito de mais de 70% de água. A gente precisa renovar isso todos os dias. Se exercite. O ser humano não foi feito para ficar sentado na televisão com controle remoto. O nosso corpo precisa de movimento. Então, eu acho que essas dicas elas são muito mais valiosas do que qualquer outra. Faça isso, faça aquilo. Não, faça aquilo que é bom para você. Coloque suas prioridades e é isso aí. Vai com Deus. Dicas de ouro. A gente está muito honrada de te receber aqui. A honra toda minha. A gente vai deixar todos os contatos dela aqui, as redes sociais para você acompanhar, porque realmente é muito conteúdo que ela dedica. Uhum. Isso é muito importante. Acho que conhecimento muda, né? A gente está aqui para isso. Exato. E vai lá, segue a gente nas redes sociais, no nosso podcast, comenta, curta e compartilha.